Olá, amigos. Esse é o Sem Sistema, podcast do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. E o tema da semana é Outubro Rosa. E o bate-papo vem com Paulo Tonon, diretor da entidade, e Ellen, a nossa diretora. Ellen, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. O Tonon já está acostumado, mas você aqui é a primeira vez. Sim, primeira estreando vez. Aqui, é a primeira mulher que a gente tem no estúdio, né, Tonon? Primeira mulher no estúdio e muito bem-vinda, né, Alexandre? A Ellen é uma aquisição aqui. Porque aqui a gente está sempre... É bom a gente explicar como é que funciona a diretoria aqui do sindicato, né? Que não tem presidente, para quem não sabe, é sempre bom explicar isso. É um formato colegiado, então tem normalmente um por banco liberado do ponto. Tem o pessoal que, como a Ellen, fica ainda nas agências para fazer um futuro rodízio. E a gente sempre está formando para ir trocando os quadros, né, Alexandre? Renovação é sempre bem-vinda e a Ellen é um ganho para o sindicato aqui. É isso aí. Ô, Ellen, primeiro, muito obrigado de ter vindo, aceitado o convite. Um tema tão importante como esse, né, Outubro Rosa. E a gente vai falar um pouquinho. Eu já vi que você é uma especialista no tema, tá? Como que surgiu, Ellen, o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce da doença. Ele foi criado no início da década de 90, em Nova York, pelo Instituto, Fundação Susan Komen, e foi feito uma corrida, né, vamos dizer assim, um movimento que era em busca da cura. E nesse dia eles distribuíram um laço rosa, por isso que ficou o Outubro Rosa. E todo outubro ele vem marcado como mês de prevenção do câncer de mama. O objetivo é divulgar as informações do câncer de mama, né, sobre a doença e fortalecer a recomendação do Ministério da Saúde, que é a prevenção, o diagnóstico precoce e o rastreamento da doença. Beleza. É sempre bom a gente enfatizar que o diagnóstico precoce ele favorece, né, a cura, Sim. né? O índice de cura de câncer de mama é muito alto, mais de 95%, mas isso tem que ser feito, né? E aí tem uma idade certa para cada tipo de exame. A gente vai falar um pouquinho, mas agora eu vou falar com o Tonon. Tonon, por que é tão importante debater um tema como esse, que muitas vezes acaba sendo até um tabu, as pessoas evitam falar sobre o câncer, né? Mas é sempre muito bom conversar. E por que essa iniciativa da gente participar do Outubro Rosa? É a mesma discussão que a gente faz sempre, né? Eu mesmo estava em dúvida, vou chamar de CA, vou falar câncer, porque a gente mesmo tem esse tabu, né? Por mais que a gente seja esclarecido, por mais que a gente mexa com tudo quanto é tipo de assunto, que aqui sobra tudo para o sindicato, muitas vezes, viu, pessoal? É bom as pessoas terem essa clareza. Muitas vezes o plano de saúde não autoriza alguns procedimentos e os bancários vêm aqui atrás da gente para fazer ações contra os planos de saúde dos bancos. Então, pegando o que você falou, Alexandre, a gente vive um momento de desinformação no país, né? Então, aí soma-se o tabu do tema com o momento de falta de informação, de contra-informação, de fake news, né? Então, campanhas como essa são extremamente importantes. Bom lembrar que ano passado a gente fez uma parceria com o pessoal do Amigas do Peito, né, Alexandre? O pessoal usou nossa quadra aqui para fazer toda a divulgação da campanha aqui em Bauru. Então, aqui é um sindicato social que está sempre aberto para campanhas de esclarecimentos como essa, que são tão importantes. E é importante trazer um depoimento como o da Ellen, né, Ellen? Ellen, você teve alguma experiência, alguma situação referente ao tema? Sim. Em 2009, eu descobri ter o câncer de mama. E não foi num autotoque, né, num autoexame. Foi num momento muito bobo. Tinha feito, há 90 dias antes da descoberta, eu tinha feito todos os exames e não constava nada. E num gesto bobo de passar a mão, de ajeitar o sutiã, eu descobri o nódulo. E descobri ele já estava com 1,5 centímetros. Então, eu acho a importância do autoexame, de todos os exames, né, de complementos, de ir ao médico, muito importante. E eu sei que a gente tem hoje, né, algumas pessoas têm esse acesso, outras não têm, depende do plano da saúde pública, vamos dizer, né? E muitas mulheres, quando vão à saúde pública, quando elas descobrem a doença, elas já estão num estágio um pouco mais avançado. Então, hoje, o meu apelo estar aqui foi até comentado, né, com vocês, de que seria um momento de estar... Porque todo mundo fala do Outubro Rosa, todo mundo fala, mas ainda é muito pouco. A conscientização das mulheres sobre isso, sobre esse tema, é muito pequena. É o que eu falo, eu fiz todos os exames e, mesmo assim, eu descobri. Então, aquelas que dependem da saúde pública, quando chega, é muito tarde. O câncer de mama é a doença que mais mata no país.
No Brasil, ela é o primeiro. Então, quando descobre-se o câncer, ele já está em estágio muito avançado. Quando a pessoa sente o nozinho, o nódulo, alguma coisa nesse sentido, é porque ele já está em estágio avançado. Existe cura, existe tratamento. Eu falo que eu sou um pontinho desse percentual que tem a cura. É um movimento, é uma doença muito agressiva, mas que a gente tem que ir atrás. Então, que todas as mulheres façam o seu, mesmo que seja só no outubro, né? Mas que façam o seu autoexame, que procure um médico e que corra atrás disso. Olha, pode falar, Bruno. Está pegando um gancho do que a Ellen falou, Alexandre. Por que a gente está discutindo esse tema aqui hoje? Justamente por causa disso, né? Primeiro, para mostrar que é possível vencer a batalha, né? Não é porque foi diagnosticado que está condenado, desculpa usar esse termo, né? E segundo, que assim, o Outubro Rosa eu acho que também tem um lance de empoderamento da mulher, Sim. né? Então, assim, aqui metade da diretoria é de mulheres, né? E a função de um sindicato social como o nosso é justamente estar sempre fazendo essa discussão e sempre querendo que a mulher tome conta que, inclusive, são as mulheres e o Nordeste que vão salvar a gente, né, Alexandre? Então a gente tem que agradecer muito as mulheres desse país, exatamente, né? O que seria do Brasil se não fossem as mulheres, né? O que seria da humanidade, eu acho, porque as mulheres têm essa coisa do cuidado, né, de pensar nas próximas gerações, coisa que a gente, infelizmente, não tem visto aí por parte dos homens. É importante falar, Ellen, que, como o Tonon já falou, não é uma sentença de morte, né? Por mais que assuste, eu tenho certeza que o impacto com você deve ter sido muito grande, né? Quando você, poxa, eu estou com câncer, o medo, a angústia que deve dar. Mas não é uma sentença de morte e o câncer de mama é plenamente curável. Como eu falei já, 95% das pessoas conseguem, mas tudo depende do diagnóstico precoce. E é por isso que é tão importante a gente fazer essa campanha e falar. Quando você descobriu, como que a família pode estar ajudando? Como é uma forma de ajudar alguém que tem uma notícia dessa? Nesse momento, né, no momento da doença, eu tive duas situações. O acolhimento, que isso eu não tenho como reclamar dos amigos, da família, que foi de médicos, de profissionais da saúde, que foram assim, muito importantes. Esse acolhimento foi muito importante. E, ao mesmo tempo, mesmo dentro da família, de pessoas próximas, não foi a rejeição. Eu não sei nem qual termo usar. Sabe quando a pessoa dá aquele passo para trás e fala assim, como assim, você está com câncer? Como se fosse uma doença contagiosa. E não eram pessoas velhas, idosas, não eram pessoas assim, nossa, você está com câncer. Não, pode chegar perto, eu não transmito. Então, a gente tem muito ainda, dentro desse contexto, pessoas que não entendem ou têm a visão daquilo que é algo, de uma praga, algo muito ruim. E o acolhimento é muito importante. Eu falo assim, minha mãe, meus irmãos deixaram a vida profissional, a vida sentimental deles. Meu irmão, com a noiva, no momento, parou o casamento e eu vou cuidar de vocês. Então, foi muito bom. E a gente fala, né, no Outubro Rosa, conheci muitas pessoas, participei um tempo das Amigas do Peito, então a gente vê que dar o apoio emocional para essa pessoa é muito importante. E a família é tudo, os amigos, porque a doença em si é algo que você sabe que está lá. E o que acontece? Ela mexe com o seu emocional. Então, não é nem o problema físico, né? O problema da patologia. Você enfrenta uma quimioterapia que literalmente acaba com você. O que a quimio faz? Ela caem os cabelos, caem os pelos, e isso mexe muito com a autoestima da mulher, sem contar o ato cirúrgico, que muitas acabam perdendo, né, o seio, a mastectomia. Então, entra muito na questão, né, da autoestima. E aí a pessoa precisa de um apoio psicológico, da familiar, né? Muitas pessoas, no meu caso, eu tinha uma filha que estava no momento, assim, daquela infância, da transição para a adolescência. E eu chegava em casa da minha quimioterapia sem condições de pegar um copo d'água, de eu me olhar no espelho e estar acinzentada,
sem cabelo, ouvindo a minha mãe chorar num canto, falando com as irmãs, nossa, eu vou perder a minha filha. E eu olhar para a cama, minha filha quietinha lá me esperando para fazer atividade escolar. Então você fala, e aí, o que eu faço? Eu me entrego? Eu deixo a condenação, né? O que você disse, a condenação de morte. É mais ou menos esse estágio. E pela minha filha, eu olhei e falei, não, eu tenho que lutar. E foram dias, assim, de você sair da quimioterapia e falar, eu não consigo. Cheguei, um ato muito... Eu não falo vergonhoso, mas de desespero, de chegar na porta da Unimed, lá da sala, para fazer a quimioterapia, de segurar no batente da porta e falar, eu não vou entrar, eu não quero. E a médica falar assim, entra, a gente precisa, não, eu prefiro morrer, porque é uma coisa muito ruim. Aí você vai para a radioterapia. Na época que eu fiz a radioterapia, a gente estava com um problema aqui em Bauru, que o equipamento estava quebrado. Então, eu viajava todos os dias, saía de Bauru 5 horas da tarde, voltava às 6 horas da manhã do dia seguinte, porque eu ficava na fila. Aí a gente entra na questão de atendimento particular ou de atendimento de qualquer plano de saúde ou de saúde pública. Eu fazia minha radioterapia com todas as pessoas do Sistema Único de Saúde. E isso eu posso falar. Eu não tinha privilégio nenhum por ter um plano de saúde. Isso eu falo que o Hospital Amaral Carvalho, onde eu fiz meu tratamento, a minha radioterapia, fez assim uma equiparidade fenomenal. Não tinha distinção de quem era isso, de quem era aquilo. Você chegava na fila, no seu atendimento, no seu horário. Então, voltava sempre muito cansada, de madrugada, e tinha minha casa, eu não estava trabalhando no momento, mas todos os afazeres, e a minha filha me preparava para o dia seguinte. Então, eu repito, acolhimento, amor, amizade, é o que a gente pode mais fornecer, é o mais necessário fornecer para essas pessoas, para esses pacientes. Ellen, a gente até se emociona assim, com o relato, né, de ver que você realmente fica emocionado quando você toca no assunto. E legal você ter citado a questão aí do SUS, né? Então, a gente sabe a importância do SUS e aí é importante a gente falar, né? É um sistema universal, é um modelo de inclusão para todo o resto do mundo e existem políticos que querem acabar com o SUS. Fala um pouquinho da importância, Tonão, desse projeto, desse plano que é o SUS, né? Essa assistência para todo brasileiro e o quanto que é importante esse projeto. E já que nós estamos falando de Outubro Rosa, você tocou nesse assunto, Alexandre, tem um meme que está viralizando aí, que é: não adianta você ser a favor do Outubro Rosa e votar em candidato que corta o orçamento de saúde pública, né? Nós acabamos de passar aí pelo Bolsonaro aí por causa do orçamento secreto. Semana passada teve mais um corte violento em universidade, em dinheiro de saúde, né? Inclusive de tratamento de câncer. Bom, eu vou até também aproveitar para falar um pouquinho, né? Que eu também passei pelo Amaral por causa das psoríases, né? Então, quem me deu o melhor tratamento que eu já tive em relação à psoríase não foi pagando particular. Foi o Sistema Único de Saúde, né? E hoje também os planos de saúde estão com essa fome de lucratividade que, assim, na maioria das vezes, até não difere muito de um atendimento do SUS, né? Você pode ganhar em agilidade, mas em qualidade, hoje é muito semelhante, né? Justamente por causa dessa lógica mercantilista, né? Então, assim, a nossa tarefa aqui também é sempre fazer essa discussão da importância do SUS. Se aqui só, entre aspas, morreu 680 mil pessoas de Covid, também é por conta do SUS. Se as pessoas não ficaram endividadas por causa do tratamento de Covid, é por causa do SUS. Basta buscar notícias aí do que aconteceu nos Estados Unidos, a quantidade de gente que morreu por falta de tratamento público, que lá não existe isso, né? E que quem teve o tratamento privado vai passar 20 anos da vida pagando, né, Alexandre? Então é legal falar isso, né? Existe uma diferença. O SUS ele garante todos os medicamentos e todos os tratamentos. Existe também a lei dos 60 dias, né? Isso é legal destacar. Se você foi diagnosticado, o Estado tem até 60 dias para imediatamente começar o seu tratamento. Então existem algumas leis no Brasil que são muito importantes, existe uma proteção social. E vale destacar, o SUS ninguém paga nada, né? O que paga são os seus impostos. Você já paga os seus impostos, você não paga nada mais. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, que é citado como modelo de muitas coisas, mas, na verdade, na questão da saúde não é, não.
Se você ficar doente nos Estados Unidos, você está muito ferrado. Não à toa, Olavo de Carvalho vinha aqui usar o nosso SUS. Excelente lembrança. Os liberais, sempre que precisam, eles vêm aqui utilizar do serviço público, mas depois eles querem privatizar, o que é uma pena. Mas a gente sempre vai lutar, né, Tonão, para manter isso. A Ellen viu o quanto é importante, não tem questão de privilégio, todos estão ali no mesmo barco, nas mesmas condições, não importa o quanto de dinheiro você tenha, você vai acabar dependendo do SUS. E ainda antes de passar para a Ellen, para complementar, fica a dica aqui, né? Quem quiser saber mais sobre como que é o sistema de saúde dos Estados Unidos, né? O SOS Saúde, né, Alexandre? Do Michael Moore, né? Sempre não é novo, mas é um grande filme para as pessoas entenderem como isso funciona, né? Michael Moore é excelente, ele tem vários filmes, tem o Invasor Americano também, que faz várias críticas ao sistema penitenciário americano, a maneira como os Estados Unidos lidam com a educação. Então, assim, várias coisas que a gente acredita que nos Estados Unidos seria uma maravilha, cai por terra, assistam, não deixem de acompanhar. Bela dica, Tonon. Ô, Ellen, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí dos médicos que te acolheram aí, a gratidão que você deve ter por eles. Esses médicos eram todos do Amaral Carvalho? Como que funcionou? Alguns médicos, eles foram, eu falo assim, foram anjos que caíram do céu. São médicos do sistema da Unimed, não tem, é o do plano de saúde. E outros eu conheci pelo Amaral Carvalho, que é a minha médica que me acompanha até hoje, que é a doutora Andréia. Eu falo, é minha uncle friend, né? Ela é a pessoa que está comigo hoje já há 12 anos. E ela atende no Amaral Carvalho, tanto aqui em Bauru quanto em Jaú ainda. E eu falo, e não teve nenhum. E conheci ela pelo Amaral Carvalho. E hoje ela me atende pela Unimed. Não, é o que eu já falei a princípio. Não tem diferenciação, né? O doutor Salina também, que atende pelas Amigas do Peito, atende na Maternidade Santa Isabel, faz parte do Outubro Rosa. O doutor Segala, que foi meu ginecologista, que acompanha também há muitos anos. Então, falo assim, de equipe médica, de psicólogos, de psiquiatras que me acompanharam em todo esse período. São pessoas que estão comigo até hoje. Profissionalmente, eu falo que eles não me deixaram sair do tratamento, porque o tratamento eles dão um prazo de 10 anos, né, de acompanhamento. Eu já estou entrando no 13º e eles falam, não tem alta. Eu acho que isso é uma qualidade de médicos, não são nem médicos, né? São profissionais que se importam com a doença, se importam com o paciente e acompanham. E eu sei que não é só comigo, são com outras pessoas também que tive o prazer de conhecer nesse período. Eu só queria fazer um adendo, a hora que, Tonon, você falou sobre a verba, né, sobre o SUS. Nesse corte, foi um corte de 45%. Né, nesse projeto secreto, de 175 milhões, que eram entre 2020 e 2022, a previsão de 2023 são de 97 milhões. Esses 45% vai fazer muita falta. Né? O INCA, nisso tudo, né, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, ele está fazendo uma ingestão de 430 milhões de previsão no orçamento dele para o projeto de 2022-2023. Então, a gente vê que é um número muito grande. E mesmo com dados do INCA ainda, são estimados 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então, gente, eu faço aqui... Isso por ano, né? Por ano. É a projeção para 2022, tá? A gente, 22, 23. Então, eu faço, assim, um apelo. Gente, mulherada, façam um autoexame, acompanhem o médico. Não tem um plano de saúde? Eu sei que o SUS é difícil, a gente tem uma fila grande, mas procurem, principalmente, quem tem na idade de 40 anos, é recomendado a mamografia. Muitas pessoas têm medo de fazer a mamografia, é um exame dolorido. É legal falar que é mais indicado para as pessoas que têm mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Porque aí a mama não é tão densa, dá para visualizar melhor. A visualização é melhor. Em mulheres mais jovens, recomenda-se a ultrassonografia, tá? Só que mulheres com histórico familiar, eles pedem também a mamografia, embora a densidade da mama, mas o acompanhamento médico. E, infelizmente, o meu diagnóstico de câncer de mama, quando você tem o diagnóstico, ele é feito uma punção, ou de agulha fina, ou de agulha grossa. São métodos, né, na medicina.
e o exame vai para a biópsia. E nessa biópsia, por que eu falo a importância de fazer o autoexame ou a importância de tentar, e ninguém está com câncer, não é isso, mas correr atrás. Porque o diagnóstico do câncer de mama que eu tive, ele não foi hereditário, embora eu tenha uma tia materna, não foi geneticamente, ele foi geneticamente modificado, vamos dizer assim, a multiplicação da célula, diagnosticado por estresse, por problema emocional, que em nenhum momento eu sabia que eu estava estressada. E olha que você nem estava no Santander. Não estava no Santander. Então, nós, mulheres ou bancárias, né, que a gente tem uma vida assim um pouquinho assoberbada, né? A gente, então, se cuidem, porque o negócio é sério, é muito sério. É importante destacar, né, Ellen, que, como você falou, tem a questão hereditária, mas não é a maioria, né? Sim. É mais a questão ambiental mesmo. E aí vem alimentação, né, a falta de atividade física, o estresse, e como vocês falaram, como o próprio Tonon citou, no banco, né? Existe um estresse muito grande. Então, tudo isso acaba contribuindo para a pessoa desenvolver o câncer. E não tem só esse câncer, né? Nós temos outros cânceres também. E é legal a gente falar, como a própria Ellen já falou, existem alguns mitos, né, Tonon, sobre o câncer. Um mito que ele seja, talvez, transmissível. Isso não existe, né? A pessoa não vai passar câncer. Outro mito, e eu acho muito legal falar, é a questão de que quem tem câncer, muitas vezes, é um castigo. É a pessoa que ela interioriza tudo, é uma pessoa que não desabafa. Isso também não existe evidência científica, não existe prova nenhuma nesse sentido. É lógico que é importante desabafar, colocar para fora algumas questões, mas não é isso que vai originar um câncer, né? O fato de você desabafar ou não. Outra coisa que tem que destacar, né? O tabaco também é um dos causadores e não causa só o câncer de pulmão, né? Charuto também causa. E o câncer de pele, que também é um câncer super comum. Então, aquela dica do Bial, use filtro solar, né? Sempre. Já está na hora. Tonon, ela destacou aqui a questão do estresse. A gente tem aqui um serviço, eu gostaria que você falasse de novo. Algumas pessoas talvez não conheçam o serviço que nós temos aqui no sindicato oferecido de psicólogo. Faz esse lembrete aí, porque é sempre muito válido. Bom, pessoal, para quem não sabe, a gente tem parceria com 2 psicólogos aqui que atendem no período da tarde para a noite, né, justamente depois das 5 da tarde, que é o horário que o bancário normalmente sai da agência bancária. E o atendimento é livre para qualquer associado ao sindicato, né? A gente começou com uma pessoa só esse projeto, mas foi uma coisa que foi ganhando corpo, hoje são 2, e se precisar a gente vai contratar 3, 4, 5. E por que isso, galera? Porque cada vez mais o bancário está adoecido, né? Eu acho que fatalmente nós vamos dar uma pincelada em Santander, aqui, já que a Ellen está aqui, né? E aí fica fácil entender por que tantas pessoas estão procurando os psicólogos do sindicato, né? O plano de saúde não dá conta, porque remunera muito mal o psicólogo, e a procura é muito grande, então por isso a gente tomou essa iniciativa aqui. É a primeira de muitas, né, Alexandre? Isso que é bom falar, né? A gente está aqui cheio de ideia na cabeça, essa diretoria nova, feliz com os que chegaram, como a Ellen. Eu acho que, assim, esse depoimento que a gente está tendo aqui da Ellen, quando a gente convidou ela para fazer parte, que a gente nem sabia da história particular da vida dela. Mas os iguais se reconhecem, né, Ellen? Sim. Então, às vezes, a gente nem sabe da história da pessoa, mas a gente olha assim e já fala, puta, essa mulher é diferente, cara. Tem algo especial dessa mulher aí, cara. E eu já estou emocionado. E é muito legal, né, Alexandre? Tá sempre... Então, assim, estamos cheios de ideia, galera. E a gente vai ser muito legal ir toda semana contando para você, ó. Hoje o estúdio está pronto. Agora estamos com personal aqui. Porque a categoria bancária merece desestressar. E Bauru, e todo mundo merece uma política melhor do que a que nós estamos vivendo, né, Alexandre? Bom, já que tu não tocou no assunto, a gente tem um projeto já em vista, bem engatilhado, que vai ser aqui um personal. Nós vamos oferecer aqui um atendimento, né, com exercício profissional, realmente. Junto com uma nutróloga ou nutrologia. Ajuda aí, Alexandre. Eu acho que é nutróloga, né? Nutricionista, nutróloga. Nutricionista. Nós vamos estar fazendo isso e nós também vamos ter um projeto de iniciação musical para crianças. E aí é muito bacana, porque arte é vida. E como a Ellen já falou, tudo isso, né, Ellen, ajuda não só na recuperação, mas na prevenção, né? Todas essas atitudes e uma integração social. O que a gente quer é que todo mundo que trabalhe dentro de um banco, ele tenha integração social. Desde o vigilante, desde a moça que cuida da limpeza. Quem trabalha em banco, o bancário né, Tonon?
É a nossa Lema histórico desse sindicato, que troca-se a diretoria, mas a gente mantém esse princípio básico que tem que ser levado eternamente, inclusive quando a gente sair daqui. Exatamente. O Ellen, eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência que você teve, não só da questão familiar, não só do acolhimento que você teve no seu local lá no Hospital Amaral Carvalho, mas como é que fica, para quem tem câncer, a questão do afastamento? Como é que fica a questão do serviço? Porque a pessoa tem que se cuidar. A primeira coisa, ela tem que se afastar do serviço ali para conseguir fazer o tratamento. E como você bem indicou, não tem como você trabalhar dependendo da química que você faz. E cada organismo é um organismo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como que foi esse período? Como que é ficar em casa se cuidando? E como que é o retorno ao trabalho? Você teve no retorno ao trabalho, não sei se você estava trabalhando ou não, mas as experiências das pessoas que você conviveu ali, elas têm uma readaptação? Os locais de serviço estão preparados para receber essa pessoa ou é complicado também? Bom, no momento eu não estava trabalhando, eu tinha me afastado. Me afastei justamente do trabalho, saí do trabalho justamente porque eu estava começando a me sentir mal. O corpo todo doía, né? Mas isso era, vamos dizer assim, por conta do estresse e não sabia o que era. E hoje eu acompanho trabalhando assim. Vou falar pelo local onde eu estou, tá? Pelo setor bancário. E como eu disse, eu acho que vocês já sabem, eu trabalhei um tempo na Caixa Econômica Federal, na área de bem-estar, saúde e bem-estar, e eu tinha esse contato com funcionários também, os empregados da Caixa. Na época que a Caixa tinha isso, né, Alexandre? Foi-se o tempo, hein? E há muitos anos Só atrás. pode ser no tempo da camisa que você tá, Alexandre. Já mostrou a camisa que você tá pra galera aí hoje? Olha aqui, ó quem tá aqui. É ele. Realmente era nessa época. Os funcionários, tanto da Caixa, hoje, quando vejo pelo Santander, ouço histórias dentro da empresa onde eu trabalho, as empresas não estão preparadas, porque elas recebem o funcionário no dia seguinte, tipo assim, você tá bem? Tá ótimo, tá aqui, ó, sua meta é essa. E o afastamento, né, quando a gente tem uma doença, ou mesmo, no caso, o câncer, ela te dá o direito ao afastamento independente do tempo de tratamento. O meu tratamento ele demorou 1 ano, então não tinha condições de trabalhar, não conseguia. E emocionalmente não existe essa possibilidade. Muitas pessoas conseguem, depende de como você disse, depende de cada pessoa, de cada tratamento. E as empresas, eu acho que na época, né, a Caixa, que eu tinha esse acompanhamento, ela tinha o acompanhamento com o psicólogo e o médico. Eu acho que a Caixa, eu não estou aqui para falar de resultados, tá? Mas de comparação, eu acho que toda empresa deveria ter. A minha empresa, ela tem um canal para ouvir o funcionário, para dar esse suporte, só que não existe. Eu acho que todos os bancos, né, aqui a gente falando de bancários, eu acho que todos os bancos ela deveria dar o suporte, não só para esse tipo de doença, como qualquer outro, né, qualquer tipo de afastamento. Porque o funcionário, ele volta, ele não sabe mais a localização dele, não é a localização física, né? Ele volta com a cabeça, como vamos dizer assim, bagunçada. Ele passou por um processo de desgaste, ele teve um problema na família emocional, que a família toda se perdeu naquele momento. Então, ele volta e o que acontece? A cobrança. Né? Muitas agências, muitas empresas, ela não têm o preparo nem do seu gestor de receber aquela pessoa de volta. E a gente sabe que o banco ele vive de metas, ele vive de resultados. Mas eu acho que teria que ter um preparo de alguns dias. Olha, senta aqui, está aqui de volta, que bom que você voltou. Vamos, né? É o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, o acolhimento, né? O acolhimento está aqui, vamos tentar. O que você consegue? E é importante destacar que, infelizmente, na maioria dos cânceres de mama, a pessoa volta com alguma sequela, não só da cirurgia em si. Eu perdi um pouco do movimento do meu braço, porque na cirurgia de mama, uma das coisas que você tira é o linfonodo sentinela. E o linfo, ele pega algum nervo, alguma musculatura, então você perde.
Aí vem aquela situação, eu me tornei um deficiente físico. O que é um deficiente físico? Como é que essa empresa está para receber essa pessoa que teve o CA de mama ou para receber um deficiente físico? Muitas empresas, ela simplesmente coloca o deficiente físico, que é uma questão que a gente até bom citar isso, né? Você está como PCD no Santander, eu estou como né? PCD. Ela recebe um PCD simplesmente pela cota. Ser um PCD, né? Estar PCD, alguns PCDs eles não têm a doença permanente, eles podem ser diagnosticados só por um período, né? E ele não é só uma cota. Ele está ali por alguma coisa que aconteceu. E isso não quer dizer que, intelectualmente, ele também tem alguma coisa que ele não consegue corresponder. Não. Talvez ele tenha alguma coisa, né, uma dificuldade, uma lentidão, alguma coisa que ele não consiga fazer como um outro que está ali. Vamos chamar aqui, talvez não ele é um perca PCD. um pouco de agilidade em algumas coisas, mas Sim. pode, por outro lado, desenvolver Até aproveitar essa discussão, a gente saindo um pouquinho do tema que a gente estava, mas também nessa área de saúde, né? A gente aqui tem o trabalho semanal em cada agência bancária, né? Para quem não sabe, a gente tem um jornal semanal e a gente usa esse jornal como desculpa para estar em todo lugar. O que a gente percebe? É exatamente o que você está falando, né? Que o Santander acaba cumprindo essa cota de PCD, né? Só que esse pessoal, 90% das vezes, não tem promoção dentro da agência. Então, os caras criam a cota, fazem coisas, mas eles mesmos segregam, né? Sim. Porque entende que como você falou, como se não tivesse a mesma capacidade de outros, né? É legal destacar também, Tonão, durante a pandemia, os casos que nós tivemos na Caixa Econômica, se não me engano, no Bradesco, absurdo, colocaram uma moça que era PCD, tinha um problema auditivo, para fazer uma triagem de recepcionista. Nós entramos com uma ação, nós ganhamos essa ação. A menina ela ficou 1 ano e meio deficiente auditiva e atendendo o público, sendo que as pessoas usavam máscara, né? No próprio Santander, eu lembro que há uns 2 anos atrás saiu uma sentença favorável para a gente até apagou o bancário, de um PCD que era obrigado a ficar no autoatendimento 5, 6 horas de pé, né? Então, exatamente isso. Então, as pessoas não têm preparo, seja retornando de um caso de câncer, seja no olho da lupa com um PCD. E uma empresa que deu o Santander, que tem mais de 20 mil funcionários, não deveria ser... A história deveria ser outra, né, Alexandre? Com certeza. O Ellen, o Outubro Rosa ele não fala só do câncer de mama, ele fala também do câncer de colo de útero. Sim, que é o segundo maior no câncer de mulheres. O câncer de colo de útero também, muitas vezes, ele não é diagnosticado a tempo. E o que a gente sempre fala, né? Hoje se tornou um pouco mais acessível a vacina, né? Não é a vacina que dá prevenção do câncer de colo de útero, não. É uma vacina contra o HPV, que é uma doença muito transmissível, né, por relações sexuais, e que no Sistema Único de Saúde não tinha essa vacinação anteriormente para as mulheres. Eu acho que, se eu não me engano, gente, por volta de 6 a 8 anos que ela foi colocada à disposição da população. E, infelizmente, ela tem uma idade. No meu caso, vamos supor, hoje com 49 anos, para tomar essa vacina, por prevenção, eu tive que fazer todo um processo médico, pedir, chegar no posto de saúde, alguém muito simpático falar, tá bom, eu vou te dar a dose, porque eu acho que a vacinação é até 30 anos. Mas tem uma brecha em um dos requisitos que você consegue, eu acho que até 40 e 45 anos. Então, essa vacina de HPV, ela é muito importante. Ela não previne, não é isso. Mas ela é muito importante para o câncer de colo de útero, né? Que é uma das situações que muitas mulheres, a gente sabe. A gente está falando aqui hoje de mulheres, mas a gente sabe que também homens não têm esse hábito de ir, né? A gente vai ao médico quando sente dor, vai ao médico a hora que sente alguma coisa. E eu falo aqui, homens, vocês também, né? Que a gente vai Teremos a discussão do Novembro Azul. Exatamente, né? E vale destacar, Tonon, que homem também tem câncer de mama. Você sabia disso? Sim.
tô aprendendo. O homem também pode ter câncer de mama, porque o homem também tem a mama, né? Exatamente. Então pode ser que ele se acometa. Outro fator de risco, né, é o álcool, né? E aí a gente até fez esses dias, nós levamos a uma psicóloga e ela fez lá uma explanação sobre os perigos da dependência química do álcool, do cigarro. Então, não, é sempre importante destacar, pode ser que tenha alguém aqui que não é bancário. Tem o vídeo aqui, para quem quiser ver no nosso canal no YouTube, tem vídeo, tem corte, tem tudo. Tem a palestra inteira. Que uma das nossas psicólogas aqui fez. Então, não, Banco do Brasil. Isso, foi numa parceria com a CIPAT, como que é? Isso, no Setembro Amarelo. No Setembro Amarelo. E é importante destacar, e aí às vezes pode ter alguém que esteja vendo aí na nossa audiência que não seja bancário e talvez não saiba da realidade do abuso de substâncias na nossa categoria. É legal falar sobre isso, não? Dá uma pincelada para a gente sobre o abuso do álcool na nossa categoria e por que na sua avaliação isso está acontecendo. Vamos voltar para a discussão que foi feita aquele dia, né? Hoje já tem estudos que na nossa categoria, 2/3 da categoria é dependente de algum tipo de remédio, né? E por que acontece isso? Justamente a gente está aqui com a Ellen, ela pode reforçar tudo que a gente fala, né, em relação à cobrança de banco, né? Inclusive, 10 dias nós estivemos lá conversando com a diretoria do Santander e é sempre a mesma coisa, né, Alexandre? Você conversa com a FENABAN, conversa com o Santander, conversa com o Banco do Brasil, eles nunca sabem de nada que acontece, né? Você fala assim, aconteceu isso aqui na agência. Teve uma agência aqui que a gerente entregou energético para animar os bancários para bater meta. Como assim? Eles nunca sabem nada do que acontece. Que absurdo. Que absurdo. Quem que é? Passa o nome para mim que eu vou tomar providência. E não faz nada, né? Mas é muito engraçado. Mas, assim, é engraçado por um lado e é triste por outro, né? Porque, assim, os bancários estão adoecendo a rodo, por isso nós temos 2 psicólogos aqui. E quem, muitas vezes, a pessoa, além do medicamento controlado, que ela toma para segurar tudo a questão de ansiedade, depressão e tudo que vem nesse combo de pressão por metas, ainda tem a discussão de ter o cigarro como muleta, ter o álcool como muleta, né? É muito comum isso na nossa categoria. Sexta-feira o pessoal pôr o pé na jaca mesmo, né, Alexandre? Porque para desligar do que aconteceu durante a semana, porque senão a pessoa vai estar lá sexta, sábado, domingo, pensando o que ela vai fazer segunda para atingir os objetivos que não são dela, são do banco, né? Exatamente, a pessoa acaba incorporando, dá aquela sensação de incompetência e acaba afogando as mágoas. Só aproveitando isso, já que você falou da sensação de competência, é sempre isso que a gente fala, né? O que mais move o ser humano? O reconhecimento. É sempre isso, né? E o banco ele tem o dom de fazer a gente estar sempre... Em débito. Em débito. É exatamente essa palavra, Alexandre. E por isso tanto adoecimento, tanta gente depressiva, Santander, teve recentemente a questão do Ministério Público, Santander condenado em mais de 270 milhões, em segunda instância já. Por quê? Porque 100% dos seus funcionários estavam infelizes. O próximo ato que a gente vai fazer é no Santander, né, Alexandre? Porque a semana, 3 pessoas pediram a conta do Santander. Em uma semana, 3 pessoas pediram a conta. Até algo errado, né? Ninguém aguenta mais, porque né? A pessoa ganha bem acima do mercado, eu vou falar, né? Porque assim, nós vivemos num país miserável, né? Então, quem ganha 5, 6, 7, 8 mil reais é rico aqui nesse país, né? Na visão dos dois. Nós sabemos que é uma porcaria esse salário, né? O salário mínimo de 10 é mais de 5 mil reais. Mas para a realidade brasileira é grande. E o cara tá abrindo mão disso, porque não aguenta mais esse banco, cara. É muito sofrimento, né? E é isso que você e a Ellen já destacaram. Aquela insatisfação permanente que acaba sendo transferida, a pessoa acaba interiorizando aquilo, um sentimento de incompetência e frustração, e isso realmente adoece, como a própria Ellen já destacou. Ellen, vale a pena também lembrar que algumas coisas que também ficam naquela questão do mito. Por exemplo, tem gente que acha que pessoa negra não tem câncer de pele. É outro mito. Você lá no Amaral Carvalho deve ter conhecido alguns casos mostrando isso. Falam que micro-ondas dá câncer. Também não dá câncer. E que anemia mal curada pode virar uma leucemia. O câncer é um assunto que, ao mesmo tempo que é tabu, ele é recheado de mitos aí, né? As pessoas, quando falam muito, mas às vezes desinformadas. Por isso que é tão importante o depoimento como você e alguns centros onde as pessoas possam buscar informações. Você falou que tem aí um projeto chamado Amigas do Peito. Fala um pouquinho dele também pra gente. Sim, o Amigas do Peito são um grupo, né? Um grupo de mulheres que todas elas tiveram o câncer de mama. E ele foi criado junto com o Dr. William, que é um dos mastologistas de Bauru.
E essas mulheres, justamente acompanhando, vendo, né, vivenciando o seu drama e o que passaram, amizades que surgiram de quimioterapia, de radioterapia, elas foram formando esse grupo. Esse grupo, eu não faço mais parte do grupo, mas tenho amigas ainda que continuam. Essas amigas ainda, elas se reúnem, elas têm reuniões mensais, acompanhadas com o Dr. William, e elas vão justamente nisso, no acolhimento, ajudar aquela pessoa que está fazendo tratamento, passando informações, né, sobre a doença, tanto no Amaral Carvalho quanto na Unimed, em todos os espaços no hospital estadual, que é pelo SUS, elas estão ali levando gorros e luvas. Quem faz quimioterapia sente muito frio. Independente do câncer de mama, qual é a aplicação da medicação, ela te deixa literalmente congelada. Você sente um frio assim que é absurdo. Então, as amigas do peito e outros grupos, em Jaú também fazem, né, esse serviço. Elas fazem os gorros de lã e as meias ou luvas e levam para essas mulheres. E junto com tudo isso, o amor e a palavra, né? Uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, que quando a gente está em tratamento, tanto na quimio quanto na rádio, a gente tem alguém da família do lado, mas a família fica do lado de fora. Então, aquele momento da ingestão da medicação ou da radioterapia é muito ruim. Então, elas podem entrar nesse espaço, né? Então, elas estão sempre lá dando a palavra. E essa semana que passou, o fim de semana passado, teve a caminhada, né? Todo ano tem 2 a 3 vezes ao ano tem a caminhada das amigas do peito, tem bazar, elas ainda tem as reuniões, eu acho que ainda estão na Beneficência Portuguesa. Então, se as pessoas tiverem alguma dificuldade, querendo alguma informação, querendo buscar um apoio, né? Elas estão ali, tem o Dr. William, o Dr. Salina, que eles são médicos que se prontificam a ajudar, né? É muito legal, né, Tsonon, esses trabalhos de solidariedade, né? Sim. CVV, Amigas do Peito. Isso é um pouquinho que a gente faz aqui também, né? O sindicato também faz o acolhimento. Várias vezes a gente recebe o bancário com algum problema, seja ele psicológico, seja ele físico. E como vocês já destacaram, infelizmente, os bancos ainda não estão preparados para receber esse pessoal e nem acolher. A gente teve há pouco tempo atrás na Caixa Econômica uma moça que se afastou. Inclusive, nós ganhamos essa semana, fomos bem-sucedidos, tivemos uma vitória muito importante, uma vitória jurídica. Mas ela, ao retornar ao trabalho, imediatamente fizeram uma reunião. Ela chegou no mesmo dia, eles conseguiram fazer uma reunião com a pessoa no mesmo dia para falar de meta e desempenho. É assustador, né, Tonon? O ambiente. E as pessoas não são valorizadas pelo aquilo que elas são, e sim pelo aquilo que elas podem produzir, aquilo que elas produzem. O que é um erro. O ser humano precisa ser valorizado pelo aquilo que ele é, e não pelo aquilo que ele produz, porque muitas vezes tem um cara que às vezes é muito bom de bater meta, mas é péssimo de grupo. Queria que você falasse um pouquinho disso, Tonon. É coisa fácil de fazer, né? Vou falar que ontem uma funcionária aqui do sindicato, pela primeira vez ficou o dia todo aqui, né? Penso que estava amamentando, esse tipo de coisa. Chegou, a primeira coisa que eu perguntei, como foi tua volta aí? Primeiro dia, tempo integral, foi tranquilo e tal. Coisa fácil, você vê na cara dela que ela não estava feliz de voltar, né? Claro que ninguém quer deixar o filho em casa, né? Mas, assim, é fácil perguntar, né? É uma coisa fácil. O que você está precisando, né? Foi como legal? Como que a gente pode te receber aqui, né? Às vezes a pessoa está voltando de um período que já está afastado. Os próprios colegas, às vezes, dificultam, né? Porque eles veem a pessoa que, às vezes, está afastada como alguém que está querendo se valer de alguma situação. E não é assim. E essas redes de solidariedade são importantes, como a Ellen já destacou. Amigas do Peito, o próprio CVV, o próprio AA, os Alcoólicos Anônimos, porque faz diferença. O grupo ajuda, a gente consegue, sim, reverter um quadro que muitas vezes na cabeça da gente é irreversível, mas não é. Ellen, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está passando, às vezes, por esse problema, ou para quem ainda resiste, às vezes, de fazer uma avaliação, às vezes, uma autoavaliação, ou passar, né, no próprio clínico, porque existe aí uma erotização do corpo feminino e existe aí uma barreira, muitas vezes, tem gente que tem receio de procurar o médico, ainda mais depois de tanta notícia ruim envolvendo o médico. Então, assim, não é à toa que isso acontece, mas é fundamental que as pessoas procurem profissionais, porque tem muito profissional bom e eu tenho certeza que é a maioria. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Bom,
Como eu disse, é importante o autoexame, a gente procurar um profissional, cuidar do próprio corpo, né? Cuidar da mente. E para aquela pessoa que está passando por isso, ou que tem alguém na família, independente de qualquer religião, o que nos move é a fé e o amor. Então, não importa o que você está sentindo nesse momento, ou o que você está vivenciando. Eu falo que eu sou a prova viva disso. Eu acreditei e eu sobrevivi, sou feliz, e a gente tem que acreditar numa força maior e que ela é capaz. Lembrando, nunca deixando de ter um acompanhamento profissional e sempre vivendo o amor da família e dos amigos. E obrigada, pessoal, por essa oportunidade, por estar aqui, por fazer parte dessa diretoria. Eu tive a oportunidade, há muitos anos, fui convidada para fazer parte da diretoria e achei que não era o meu momento. E eu quis conhecer um pouco mais do que era o Sindicato dos Bancários, quais eram as pessoas que estavam ali. E dessa vez, quando eu aceitei, eu acho que eu fiz a melhor escolha, uma outra melhor escolha da minha vida, estar aqui. Porque em todos os momentos, nesse tempo de bancária, eu fui sempre muito bem recebida por todos vocês, independente de qual das meninas, da parte jurídica. Então, eu falo, estar aqui hoje é fazer parte de uma família em que eu acredito. E estou à disposição também de todos os outros amigos. Obrigada, pessoal. Obrigado você, Ellen. Com certeza, esse reconhecimento que você tem, outros bancários vão sentir também por você, porque é evidente, né, Tonão, a participação da Ellen, a maneira como ela vem para o sindicato e realmente traz os problemas e tenta melhorar o dia a dia da categoria. Eu sei que você ficou até emocionado aí, como sempre, você que é meio chorão, Tonão. Como que é aqui, Tonão, para as pessoas que estão de fora? Eu só quero... Desculpa, Alexandre, eu tenho que falar uma coisa. A gente está falando tanto dessa questão de saúde, né? E lembrar qual que é a nossa atividade hoje, depois nós vamos sair daqui, né, Alexandre? Eu e você, nós vamos lá passando... Não vou falar cidade, para não... Vamos para uma outra cidade que é a nossa base sindical, porque o nosso sindicato abrange mais de 40 cidades. Conversar com o gerente que está questionando o atestado dos funcionários, né, cara? É perito do INSS? Então, é exatamente essa pergunta que nós vamos fazer para o gerente dessa cidade. Cara, você é médico? Qual que é a sua formação? Qual a tua formação? Você via que questiona fazer... Porra, cara, né? Tem uns bancos que estão demais, estão contratando médico agora. É inacreditável, cara. Então saibam, viu, que a hora que a gente sair daqui, a nossa tarefa hoje vai ser essa, pegar o carro para ir conversar com um cidadão aí que acha que é médico, cara. Ellen, foi muito bom ter você aqui. O papo foi ótimo. Mas você acabou, não perguntou o que ia perguntar. Tonão, eu ia perguntar para você dos bancos, da questão que eles estão exterminando os RHs. Acabou no Banco do Brasil, acabou na Caixa Econômica. E a gente vê isso, um reflexo de um projeto de governo que não se preocupa com a saúde do trabalhador, que não se preocupa com a família do trabalhador e faz demagogia a todo momento. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque nós estamos num período muito difícil, onde o pior ministro da história do Brasil na questão da saúde, ele foi eleito. E nós tivemos um outro ministro que não era uma maravilha, mas ele se propôs a respeitar alguns protocolos da OMS, né? E ele não foi eleito. Queria que você falasse um pouquinho do desmonte desses setores que cuidam de pessoas nos bancos e do retrato desse governo perverso na questão da saúde. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo sobre Outubro Rosa. Essa pergunta do Alexandre é totalmente pertinente, porque assim, aqui a gente tem lado, e o nosso lado... nós falamos aqui, né? Quando que a Ellen foi contratada para trabalhar no setor onde já foi dispensável bem-estar? Há 12 anos atrás, no governo do Lula. A gente tem um monte de crítica. Muita coisa desses programas eram para inglês ver? Claro que era, né? Mas tinha lá. E muitas coisas eram resolvidas administrativamente. Hoje, porque contratamos mais 2 advogados aqui na semana passada. E por que a gente já está com quase 5 advogados aqui? Porque cada vez mais a gente fica refém do judiciário. Justamente por quê? Porque todos os bancos não têm mais essa parte de RH, ou se tem, é uma coisa tão enxuta. A gente está com uma demanda do Bradesco aí que estava uma semana para ser resolvido. Por quê? Porque eles estão em 3, 4 ali no setor de RH,
para cuidar do país inteiro, cara. Não vai dar conta mesmo. E é porque isso não dá lucro, cara. O banco só pensa no que dá lucro. Então, essa parte de RH toda desmontada, terceirizada, como é o caso do Santander, tudo errado. E isso acontece porque não tem governo que fiscaliza, né? Não tem governo que se importa. A questão da vacinação é o maior exemplo disso. E o que a gente já falou, né? O que nos deixa triste é ter essa compactuação de mais de 40% da população ainda com isso, né? O resultado aí, Pazuello eleito. E durma com essa, né, Alexandre? Exatamente. É por isso que a gente tem que lutar, ir para a rua, fazer campanha para tentar modificar a triste realidade que tomou conta do nosso país. Barbárie versus civilização. Beto Castilho não cansa de falar isso, não, mas tem total razão. Ellen, eu quero agora que você faça a vez de blogueirinha do sindicato, se despeça dos nossos colegas e fala para o pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Está com você. Pessoal, vamos lá. Na nossa página do YouTube, Instagram, siga Sindicato dos Baldos CEBB. Vamos. A gente precisa crescer, somos importantes. É isso aí. Muito obrigado, Tonon. Se despeça dos nossos colegas aí. Uma ótima semana para todo mundo. E muito bom mais um programa, né, Tonon? Muito bom, muito feliz. Sempre com gente do bem aqui cercado, né? Ao nosso redor, né, Alexandre? Curta aí nossos vídeos. Estamos na luta, Alexandre, sempre. Valeu, E sindicato. vamos viajar, pegar... Bora, vamos pegar na boca da botija. Abraço, tchau.